Olá pessoal, bom dia. Vou gravar um vídeo aqui, vou tentar ser bem rápido, sucinto para vocês. Mas o que a gente vai ver aqui vai ser como instalar o Node.js, que a gente já viu em outros vídeos. Mas aqui a gente vai ver passo a passo até criar o projeto, para não ficar, digamos, complicado. Então a gente vai instalar o Node.js, instalar as dependências, criar o projeto, verificar como que a gente viu os estilos do componente e os nossos objetos e onde a gente pega tudo isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa, instalar o Node.js. Você abre aí o seu navegador no Google e pesquisa Node.js. Bom, aqui está o site dele e ele já fala que ele nada mais é do que um executor JavaScript. Então, você pode clicar aqui para acessar a página ou já vir direto aqui em Download. Download. Você vai selecionar qual que é o seu sistema operacional, se é o Windows, macOS, Linux, enfim, como que você quer. No caso da minha máquina, ela é o Windows e eu vou pegar a versão 64 bits. Se a sua máquina for 32, pegue a versão 32. Eu clico aqui e vai fazer o download. Ele é bem pequenininho, 18 megas mais ou menos. Salva o arquivo. E depois que concluir o download, você vai instalar. Aí ele aqui está falando que é um arquivo executável e tudo mais, mas ok, quero instalar mesmo assim. Aí ele vai iniciar o processo de instalação. Mas aí, no caso, eu já tenho, ele vai dar essa mensagem. Pode acontecer com vocês, caso vocês for executar e já tenham o Node instalado. Então, ele fala, ó, você já tem uma nova versão do Node.js instalada. Então, clique em sair. Ok, sair, finish. Beleza. Então, quer dizer que eu estou com o Node.js instalado. Como que eu confirmo isso? Eu vou abrir o meu CMD e vou executar alguns comandos para confirmar que o Node.js está instalado. Qual que é? Primeiro, node -version. Beleza? Estou com a versão 14.4 e npm -version, para confirmar que eu estou com o npm instalado também. E aqui me fala qual a versão que eu tenho. Bom, então é isso, pessoal. Então a gente viu como que instala o Node.js e verifica suas versões. E agora vamos instalar as dependências. Que dependências são essas? Essas dependências dizem respeito ao YARN que a gente vai utilizar ao longo do nosso projeto, para quando a gente for iniciar o nosso compilador. Por quê? Porque a gente não vai utilizar o Android Studio, porque o Android Studio pode ser pesado em algumas máquinas e coisas do tipo, então a gente preferiu utilizar o Expo, que ele é mais leve, e você pode testar as suas aplicações, por exemplo, no seu navegador web. Então vamos lá, como que a gente vê? npm install, e qual que é o nome do pacote? yarn. Beleza, aqui eu já iria instalar, só que eu tenho que adicionar essa flag aqui na frente, -global, senão toda vez que você for criar um projeto, você vai ter que instalar o YARN novamente. E no caso, eu quero fazer apenas uma vez. Então, você vai dar o Enter, ele vai demorar um pouquinho, né, e a instalação. Eu estou cancelando, porque eu já tenho o YARN instalado aqui na minha máquina, mas vocês podem continuar, e se aparecer alguma mensagem, vai confirmando, ok? É tranquilo quanto a isso. E o outro pacote que a gente instala é o Expo-CLI. Então, como que instala? npm install expo-CLI e mais uma vez -global para ficar global no meu sistema. Enter. Mais uma vez eu vou cancelar porque eu já estou com ele instalado, mas vocês podem prosseguir com a instalação no passo a passo. É linha de comando aqui mesmo, é só aceitar se caso ele pedir alguma confirmação. E beleza, pessoal. Então, as dependências que a gente vai utilizar são essas. Instalada uma vez com a flag global, você não vai precisar mais executar esse processo. Já está pronto aí para você. Então, concluímos aqui as dependências. E agora? O que eu faço? Até agora eu não fiz nada de projeto. Então, agora a gente vai criar o nosso projeto de fato. Primeira coisa que eu faço. Percebam que aqui eu estou dentro da minha pasta raiz do meu computador. O que eu vou fazer? Eu vou acessar a pasta onde eu quero que os meus projetos fiquem salvos. Então, eu tenho uma pasta na minha área de trabalho chamada FIC. Então, eu quero que o meu projeto fique aqui dentro. Ok? Então, vocês vão selecionar onde que vocês querem salvar esse projeto de vocês. Então, eu estando no local onde eu vou gravar meus projetos, então, agora eu procedo com a criação. Como que eu crio o projeto? Percebam que cada projeto que vocês forem criar, aí sim, toda vez que vocês forem criar um projeto novo, vocês vão ter que executar esse processo. Como que eu crio? Expo, init e o nome do meu projeto. Como que eu vou chamar esse projeto? Esse projeto que eu vou chamar de projeto revisão.
Beleza. Aí ele vai iniciar aqui o processo de criação do projeto. Ele pergunta como que eu quero criar esse projeto. Por padrão, a gente está utilizando a opção Blank, que você pode selecionar entre as outras com a setinha do seu teclado. Então, a gente usa o Blank, Enter, e aí ele vai iniciar o processo de instalação. Vai ficar um pouco longo o vídeo, porque aqui no caso eu vou aguardar com vocês toda a instalação das dependências, ele vai fazer o download do projeto, vai instalar e tudo mais. Bom, enquanto ele vai instalando, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. A gente já vai ver no projeto como que a gente usa, mas é uma dúvida comumente que vocês têm. Então, vamos deixar aqui instalando, deixa de lado. Alguns colegas perguntaram o que é o estilo, Style Sheet. Style Sheet, então aqui eu estou no React Native. Para quem assistiu a palestra ontem, viu que o nosso palestrante falou que, infelizmente, não tem um livro, não tem PDFs atualizados sobre o React Native. Por quê? Porque ele é uma ferramenta, um framework em constante evolução. Então, por exemplo, o que ele sabia até maio, a partir de maio já foi atualizado. Não que o que ele aprendeu tenha entrado em desuso, não. É que está em constante evolução e melhoria. Então, é por isso que, infelizmente, não tem um livro específico para React Native. Mas, se vocês notaram, o React Native deixa tudo mastigado para a gente nos documentos dele. É como se fosse um book. E aí vocês acessam e tem tudo. Então, o que eu quero ver com vocês agora, neste momento? O que é o Style Sheet? Então, a gente me fala, o Style Sheet nada mais é que uma abstração similar do CSS. E aí você fala, nossa, mas eu não gosto muito de inglês, eu tenho dificuldades. Ok, não tem problema. Você tem a opção de pegar isso aqui, no caso, aqui eu estou utilizando o Firefox para gravar, mas se você tiver com o seu Chrome, botão direito, e você pode traduzir a página. E aí você consegue fazer a leitura em português. E aí você vai ter uma noção melhor. Bom, então o Style Sheet, ele é isso. O que ele faz? Ele pega o seu componente, por exemplo, aqui eu tenho uma view e eu tenho um text, que isso aí vocês já viram bastante. E o que ele faz? Ele coloca um estilo para isso. E que estilo que é esse? Por exemplo, no container, aqui ó, ele tem o estilo, e aí ele tem o container. Aí ele colocou um flex, que é como se fosse uma coluna. Ele deu um padding, que é a distância da margem, de 24, e um background. O que é background? Background é a cor de fundo. Ele definiu essa cor. E para o texto, ele colocou um title. E aí, o que ele colocou dentro do title? Algumas opções. Ele colocou uma margem do topo, uma margem vertical, uma borda, a cor da borda, o radius, né, que no caso é a bordinha arredondada. Ele colocou um background color também, no caso só do teste. Colocou uma cor para a fonte, o alinhamento dessa fonte, o tamanho da fonte e o font weight, que no caso é negrito. Certo, pessoal? A hora que a gente terminar de criar o projeto, a gente já vai colocar esse texto lá dentro para vocês verem o que acontece. E aí, para concluir aqui sobre o Style Sheet, aí você me fala, mas quais, então, os componentes, as características, as flags que eu consigo colocar para o meu objeto? Porque você pode falar, mas não é só isso que tem dentro de um container, não é só isso que tem dentro de um title. Então, a gente vai lá no nosso colega Google, e aí pesquisei o seguinte, liste todos os style sheets do React Native. Aí teve um cara que teve a mesma dúvida que eu tive, que no caso eu acredito que seja a dúvida de vocês, e aqui teve um colega nosso que falou aonde a gente encontra todas assim, as abstrações de estilos do React Native. Então, como que é? Aí, por exemplo, aqui já tem os componentes que ele me dá. Por exemplo, eu quero ver quais são os estilos do meu teste. Eu clico aqui e aqui ele me dá tudo que tem disponível para me colocar dentro do meu teste. Eu quero o meu teste input, que é a entrada de texto, está aqui. Eu quero o meu view, está aqui. Então, aqui vocês encontram a maioria dos detalhes relacionados ao estilo. Bom, pessoal, vamos voltar para o nosso projeto, que agora ele já foi criado. Então, aqui, ó, criamos o projeto e já vimos os estilos para os componentes e objeto. Bom, então,
Com o nosso projeto criado, ele já me dá algumas informações. Olha lá, o seu projeto está prontinho, está concluído. E aí ele já me fala o que eu posso fazer. Se eu quero trabalhar com esse projeto, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que acessar a pasta do projeto. Porque a partir daqui, se você der um dir, aqui você já vai listar os seus diretórios, o que já foi criado prontinho para você, já foi criado pelo Expo. E aí ele me fala o seguinte, o que você quer fazer? Você quer startar? Você quer executar no Android? Você quer usar no iOS ou na web? No caso, eu costumo usar a opção Yarn Start. Por quê? Porque aí, a partir dele, eu posso selecionar se eu quero usar no iOS, Android ou na web diretamente. Então, vamos lá. Então, vamos dar um Yarn Start. Aí ele vai falar aqui que vai começar e tudo mais. E no que vocês devem estar notando aí, né, que já até abriu uma telinha aqui. Como eu estou utilizando lá o Firefox, eu vou copiar esse endereço aqui, e vou colocar aqui no Firefox. Vamos lá. Travou aqui meu Firefox. Opa, agora veio. Vamos lá. E aí, beleza. Então, quer dizer que aqui, ó, aí o meu projeto está sendo executado e eu posso começar a trabalhar com ele. Aqui, se você quiser utilizar o seu Expo, instalado no seu dispositivo móvel para teste, você vem aqui e faz uma leitura do QR Code. No nosso caso, a gente vai simular aqui rodando no web browser. Então, aqui ele vai iniciar a tentativa de executar esse projeto no browser. Inclusive, se vocês acompanharem aqui pelo CMD, ele fala tudo isso que está acontecendo. Lá ele está exportando um webpack, ou seja, um pacote que está sendo construído, que vai ser executado no browser. Enquanto ele vai iniciando, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou abrir o meu Sublime, no caso eu estou utilizando o Sublime. Você pode utilizar a sua IDE de preferência, não existe uma regra. Você pode utilizar o VS Code, você pode utilizar o NetBeans, o PHP, o Notepad++, fica a critério quanto a isso. Então, eu venho Open Folder, e na onde que está? Está na onde? Está no meu desktop. Então, aqui de trabalho, fique. E como é que chama o meu projeto? Projeto Revisão. Então, eu seleciono a pasta, aí ele vai abrir aqui para mim. Vamos aguardar um pouquinho, até que ele abra. Beleza, então deixa eu fechar essa tela de fundo aqui. E aqui está o meu projeto. E aqui a telinha já começou a piscar, quer dizer que já está rodando o meu Expo. Então, eu vou aqui copiar e vou colar aqui no meu navegador. Olha lá, ó. Percebo que já tem até o título, Projeto Revisão. Aqui, ó, está compilando. Open app.js. Então, é isso que a gente vai fazer agora, pessoal. Então, a gente instalou o nosso Node, instalou as dependências, criamos o nosso projeto, iniciamos o nosso projeto, agora a gente vai ver o nosso projeto e vai começar a editar o nosso projeto. Como? Vamos lá. Por padrão, o nosso Expo ele já cria essa estrutura de diretórios. Você não vai precisar mexer em nada desses diretórios, que são os componentes necessários para que o seu aplicativo funcione. E quando você abre aqui, ele já fala, ó, abra o seu app.js para iniciar a trabalhar com o seu projeto. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó, app.js. Então, aqui ele já fala, ó, esse texto que está exibindo aqui é exatamente esse que está aqui. Como que eu sei disso? Beleza, vou digitar meu nome, Marcelo Rodrigo de Castro. Dou um Ctrl S para salvar, já venho aqui, ele vai demorar um segundinho para atualizar, e pronto, já atualizou, está meu nome aqui. Então, aqui já é o meu projeto, já é o meu aplicativo. E aqui eu estou na versão web. O que a gente costuma fazer também? A gente costuma clicar aqui, inspecionar o elemento, que aí o que acontece? Aí exibe aqui a telinha, você consegue ver o que está acontecendo também. Beleza? Para que, se tem algum erro, vai exibir aqui para vocês. E aqui, inclusive, você pode colocar se você está simulando o acesso como se fosse, por exemplo, um Galaxy, um iPhone, enfim. Pelo seu navegador. Percebam que até agora a gente não precisou
do Android Studio e não precisou utilizar o seu dispositivo móvel. A gente está somente aqui no computador, certo? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Então, o que a gente ia fazer? Então, a gente ia pegar esse conteúdo aqui do estilo e colocar lá no nosso aplicativo para ver o que ele faz. Percebam, o import, aqui, ó, o import React, ele é padrão, sempre vai acontecer. E tudo que você for utilizar dentro do seu aplicativo, você tem que importar também. Então, o que ele está fazendo? Ele está importando o style sheet, porque é o nosso estilo que vai ser utilizado. Ele está importando o texto, que também está sendo utilizado. Ele está importando a view, que também está sendo utilizado. E aqui, por padrão, o status bar é quando você abre o seu aplicativo, pode fazer o teste no seu smartphone, que a tela lá em cima ela muda de cor ou ela não muda de cor. Esse status bar é justamente isso que está acontecendo. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar esse conteúdo aqui e vou colar aqui. Aí você me fala, nossa, mas aí já me deu um nó na cabeça. Aqui ele utiliza o Sport Default Function App e aqui ele está utilizando o quê? Um const app com uma função diferente e tudo estranho. Aí é estilo de programação. Em um objeto está desse jeito, em outro está assim, mas é assim que o React funciona. Então, vamos lá. Se eu colar aqui, tá, ó, o React, eu estou importando o style, que eu vou criar aqui, eu tenho minha view e eu tenho meu texto, ok? Então, vamos salvar para ver o que vai acontecer com isso. Aí eu vou lá no meu navegador para ver o que o meu projeto revisão tem. É isso, pessoal. Aí, ó. E igual vocês viram, é instantâneo. No que eu salvo meu projeto, eu aguardo um segundinho e já está aqui. E esse, então, percebam, eu tenho minha view, onde eu vou colocar os meus objetos. Eu tenho meu texto, no caso eu estou colocando aqui o React Native, e eu tenho, então, os meus estilos. E aí, por exemplo, eu já mostrei para vocês onde vocês pegam os estilos, mas, vamos supor que eu digitei aqui errado. Eu coloquei um margin top. O que acontece? Vou salvar aqui para simular o erro com vocês. Bom, vamos lá. Ele vai atualizar aqui. Acho que esqueci de salvar. Vou colocar um componente diferente aqui. Margin 10, aliás. Vamos lá, vamos esperar ele salvar. E aí, ele funciona por quê? Porque isso aqui é um estilo. O estilo não impede de que a aplicação seja executada. Mas e, por exemplo, se eu colocasse aqui uma coisa que não existe, se eu colocasse tags, por exemplo, e aí, o que vai acontecer? Vamos aguardar aqui, aí ele me dá esse erro. E aqui ele já fala o que está acontecendo. Ó, eu estou esperando um JSX fechar o meu tags. Ou seja, eu criei meu tags, eu tenho meu tags aqui, mas eu não fechei ele. Por quê? Porque duas coisas. Aqui eu estou trabalhando com text, então tinha que ser text. Aí você fala, mas e se eu tivesse um text? Se você criasse um text, você poderia, sim, de fato, utilizar um text, mas eu não criei esse text. Por quê? Porque eu estou importando somente o meu text e o meu view, que são os componentes nativos do React Native. Pessoal, então, voltando aqui, salvei. Peguei salva, só esperar um segundinho. Vamos guardar aqui, beleza. E aí, voltou a funcionar. E aqui, se você quiser mais informação aqui do seu aplicativo, caso esteja retornando alguma coisa, ele vem e aparece aqui para vocês. E o que eu queria mostrar, não está visível aqui o erros, até eu achei estranho. Percebam, eu coloquei esse merge top aqui, era para ele funcionar, de fato funcionou, mas era para ele mostrar um erro. E aqui ele mostrou, é que não estava habilitado aqui, perdão. Então, vai lá, ele já deu um erro. Por quê? Porque ele falou que tem um estilo de propriedades merge top que não existe, que é inválido. Aí eu clico aqui, aí ele me fala isso, olha lá, ó, tem um inválido estilo por parte do merge top. Então, quer dizer que esse merge top não existe. E aí, ele me retorna esse erro. Então, quando vocês forem trabalhar aqui com os estilos, e por um acaso retornar algum erro, aí vocês podem verificar que aqui no erro vai exibir se isso existe ou não existe. Pessoal, então, o intuito
desse vídeo era esse. Ah, perdão, falta uma coisa. Instalamos o nosso Node, instalamos nossas dependências, criamos o nosso projeto, verificamos os nossos estilos, de onde a gente pega tudo isso e como isso funciona, e uma pergunta, que com certeza vocês fizeram, né, e viram que onde que a gente pega. Onde eu pego tudo isso? Diretamente do site do React Native. Aqui no React Native, você tem a documentação dele, você tem os componentes, você tem as APIs. Por exemplo, no conteúdo desta semana 11 que a gente está trabalhando, o que a gente está trabalhando? A gente já trabalhou com o quê? A gente já trabalhou com Vue, que está a Vue aqui. Então, se vocês querem conhecer um pouco da Vue, como que ela funciona, está aqui. Está aqui, belezinha. A gente trabalhou com texto. Está aqui também. Como que isso funciona. E aqui, o interessante é que ele já dá exemplos para vocês. Então, vocês podem pegar esse exemplo e ir colocando aqui no seu aplicativo para você ir testando e conhecendo como que funciona. E o que mais que a gente viu essa semana? A gente viu o teste input, que o usuário vai interagir com a nossa aplicação. E o que mais que a gente viu? A gente viu o button e está aqui. Então, tudo que a gente precisa está direto aqui na aplicação. E aí é como se fosse um Lego, né? Você vai ter o seu projeto, você vai ter desenhado o seu projeto, e aí você vai precisar, eu quero ter uma view. Ok, então eu vou colocar uma view. Então na minha view eu vou ter uma entrada de texto para o cara colocar a temperatura. Então você vai colocar lá o seu input teste. Eu queria que tivesse um título na minha aplicação. Então logo acima você vai colocar um text para colocar o título. Beleza, então agora eu vou ter um botão para calcular a temperatura. Então você vai ter um button. Eu quero ter um button também para limpar o teste input. Então você vai ter um outro button. Ok. E no caso, então, aí vai exibir as informações para o usuário no alert, que a gente viu essa semana. Então, o alert, ele não é um componente. Então, se ele não é um componente, o que ele é? Ele é uma API. Então, aqui vocês também têm a API. Aqui, por exemplo, o alert. E explicando como que funciona. Com exemplo e tudo mais. Então, é igual eu falei para vocês, é como se fosse uma pecinha de Lego, e você vai, desenha o seu projeto, e a partir disso você vai elencando. Pessoal, então iniciamos desde o zero, de forma rápida, para vocês entenderem um pouco melhor, e chegamos até o nosso aplicativo. O nosso aplicativo, esse aqui, que a gente está fazendo, o que ele faz? Ele está fazendo somente aqui um texto, né, exibindo para vocês na tela. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. E sempre reforçando com vocês, qualquer dúvida, não hesitem em nos contatar. Obrigado e tenham todos um bom dia.